Em 2012, o filme A Possessão foi lançado e assustou muita gente. Ele conta a história de uma menina que compra uma caixa de madeira em uma venda de garagem. Ela se apega ao objeto e então começa a ter um comportamento estranho que afeta todos à sua volta. Hoje, vamos contar a história real dessa caixa, que é bem mais assustadora do que retratado no filme, aqui na Casa do Terror. Tudo começou em setembro de 2001 com Kevin Manis, dono de uma loja restauradora de móveis. Procurando por novos produtos em uma venda de garagem, ele comprou um lote fechado de imóveis e outros objetos, e entre eles estava uma antiga caixa de vinho que pertencia anteriormente à falecida senhora Ravella. Sua neta, que estava fazendo a venda, negociou o lote com o Sr. Manis e o alertou sobre ter cuidado com aquela caixa. Ele não entendeu muito bem, mas seguiu para a loja com os itens adquiridos. Dias mais tarde, Manis viajou a trabalho e sua funcionária ficou encarregada de tomar conta da loja. Não demorou muito para que coisas estranhas começassem a acontecer. Jane, sua funcionária, ouviu um barulho de vidros quebrando, sentiu um odor desagradável, viu objetos pesados caírem e as lâmpadas oscilarem. Desesperada, ligou para Kevin, mas ele, do outro lado da linha, não ouvia nada além de uma voz assustada gritando com ele. A funcionária ficou gravemente abalada com o ocorrido, demitiu-se do emprego e até mudou de cidade. Voltando para a loja, ele foi verificar o que tinha ocorrido. Olhou toda a loja, foi até o porão para ver se encontrava alguma coisa que justificasse os barulhos e o mau cheiro que sua funcionária havia contado. Mas não encontrou nada de errado. Até aquele momento, ele não tinha pensado que aquela caixa era a causadora do que tinha acontecido. O aniversário de sua mãe estava se aproximando, então ele resolveu presenteá-la com a caixa de vinho. Ele a pegou para fazer uma restauração antes de dar de presente, porém ao abrir a caixa ele teve uma surpresa. Dentro dela, Manis encontrou os seguintes itens: 2 moedas, 2 mechas de cabelo presas com elástico, um pedaço de granito com uma palavra escrita em hebreu, uma taça de vinho dourada e um candelabro de ferro. Ele não entendeu muito bem o que poderia ser tudo aquilo. Então, finalizou a restauração, colocou todos os itens no local dentro da caixa e entregou de presente para sua mãe. A senhora Ida Manis recebeu o presente, ficou muito feliz, observou e a abriu para ver o que tinha no interior. Imediatamente, ela sentiu um ar gelado que saía da caixa. E, em seguida, se sentou em uma poltrona e teve um derrame que paralisou metade do seu corpo, impedindo-a de falar. Com gestos, apontou para a caixa, tentando sinalizar que aquela caixa era responsável por aquilo. Assustado com o ocorrido, Kevin resolveu se livrar da caixa e colocou à venda em sua loja. Um casal comprou, mas logo a devolveu com um bilhete dizendo: "Isso tem uma estranheza sombria." Em uma nova tentativa, Kevin tentou passar a caixa para o seu irmão, mas ele também devolveu, alegando sentir odores terríveis em sua casa quando o objeto estava lá. No ano seguinte, a família do Sr. Manis foi passar um fim de semana em sua casa. Coincidentemente ou não, todos sonharam com uma bruxa os agredindo. Kevin, inclusive, acordou com marcas pelo corpo. A próxima tentativa de Kevin foi leiloar a caixa pelo eBay. O comprador foi Iosif Nitsky, que pagou $140 e chegou a ser alertado sobre os efeitos da caixa. Estudante universitário de Kirksville, Missouri, ele morava com colegas de quarto. Ao abrir a caixa para impressionar uma garota, desencadeou uma série de acontecimentos bizarros. Ele ficou apavorado com o forte odor. Moscas começaram a se acumular em volta da caixa. Os objetos eletrônicos começaram a quebrar e sua visão periférica começou a ficar muito ruim. Ele relatava tudo isso em seu blog e, em certo momento, não aguentou mais o que estava acontecendo e também fez um leilão no eBay. O próximo comprador foi Jason Hexton, diretor do Museu de Medicina Osteopática de Kirksville, Missouri. Impressionado com as histórias sobre o artefato,
ele pagou $280 pela caixa. O diretor pretendia analisar o objeto de perto para tentar descobrir o motivo dos estranhos acontecimentos. Pouco tempo depois, acordou um dia com o olho direito inchado, como se tivesse sido picado por algum inseto. Também passou a sentir fadiga, congestão, tosses fortes e presença constante de gosto metálico na boca. Jason, com motivo, passou a temer pela sua família e contatou Kevin Menes, o primeiro comprador, para saber o que estava acontecendo com ele. Determinados, eles foram até a casa onde a caixa foi comprada pela primeira vez para descobrir suas origens. O que Jason e Kevin descobriram na casa da família Ravella foi um tanto perturbador. A história da caixa remontava exatamente ao ano de 1938 na Polônia. O nazismo estava em plena expansão e, apesar de só chegar ao território polonês no ano seguinte, os judeus já eram perseguidos e mortos. Em busca de ajuda para o sofrimento de seu povo, um grupo de mulheres decidiu realizar um ritual, uma espécie de tábua Ouija com um pêndulo, para se comunicar com os espíritos do além. Após várias sessões, o espírito com a qual elas se comunicavam pediu para ser libertado das trevas e colocado para vagar novamente no mundo dos vivos. E assim foi feito. No entanto, as mulheres perceberam tarde demais que estavam lidando com um espírito maligno e tentaram corrigir o erro de libertá-lo. Um novo ritual foi feito com o objetivo de aprisionar a entidade em um objeto, mas o grupo falhou e o espírito continuou solto. Coincidência ou não, esse ritual falho aconteceu no dia 10 de novembro de 1938, no qual aconteceu a Noite dos Cristais, nome dado a uma série de atos violentos contra sinagogas, lojas e casas de pessoas judaicas na Alemanha e na Áustria. Depois do fim da guerra, uma das participantes das sessões originais decidiu tentar mais uma vez o ritual de aprisionamento. Dessa vez deu certo e a entidade foi presa na caixa de vinho. A proprietária da caixa, então, imigrou para os Estados Unidos e, após sua morte, o objeto assombrado foi herdado por sua neta, ninguém menos que a neta da falecida senhora Ravella. Segundo a história, a neta tinha sido alertada por sua avó de que a caixa continha um D-Book e que nunca deveria ser aberta. Além disso, a caixa deveria ser enterrada junto com ela. Mas, como o pedido contraria as regras de um enterro judeu ortodoxo, a caixa permaneceu na casa da família até sua neta fazer a venda de garagem. Mas o que afinal é um D-Book? Um D-Book é, no folclore judeu, um espírito maligno que foi condenado a vagar pelo mundo para pagar pelos seus pecados. Seu único refúgio é quando se apodera do corpo das pessoas. Chocado com a história da caixa, Jason pôs-se a pesquisar e chegou até a determinar uma possível identidade para o D-Book na caixa: o médico eugenista Harry Hamilton Laughlin. O movimento eugenista surgiu nos Estados Unidos e inspirou o nazismo por se basear na ideologia da pureza racial. Com a ajuda de uma jovem judia, Jason descobriu um possível jeito de acabar com os tormentos causados pela caixa: um enterro formal com a presença de 10 homens e um grupo de oração. Ele fez o ritual conforme orientado, mas não adiantou. A história só teve fim quando um exorcismo foi feito em 2004. Após o exorcismo, a caixa de vinho original foi guardada numa arca de acácia folheada a ouro, que funciona como uma espécie de isolamento psíquico. Tempos depois, Hexton disse ter enterrado a caixa num esconderijo à prova de balas e nunca revelou sua localização. Jason escreveu um livro intitulado The D-Book Box, além de criar um site onde respondia a todas as perguntas sobre a caixa. Ele também fez uma réplica da caixa D-Book e dos objetos que continham nela, para que os curiosos pudessem ver como ela era. A história parecia ter terminado, porém, algum tempo depois, teve mais um capítulo. A caixa original foi vendida para Zach Bagan, diretor do programa Ghost Adventures, por cerca de $10 mil, e ele a colocou à mostra dentro de uma caixa de vidro em seu museu em Los Angeles, The Haunted Museum, que é uma espécie de museu do terror. Um certo dia, o cantor Post Malone foi visitá-lo
E durante a visita, Zack comentou que estava com muita vontade de tocar a caixa. Ele retirou a redoma de vidro e tocou no objeto. Ele começou a ter uma atitude estranha, então Post Malone o tocou no braço. Zack ficou nervoso e falou que ele não podia ter feito isso, porque dessa forma ele acabara tocando o objeto indiretamente e agora estava amaldiçoado. Novamente, coincidência ou não, após o cantor ter tido essa experiência, que ocorreu em 2018, ele contou em uma entrevista que ele quase sofreu um acidente aéreo, no mês de agosto do mesmo ano, quando o trem de pouso de seu jatinho teve um problema, e a aeronave foi obrigada a realizar um pouso de emergência. No dia 7 de setembro de 2018, se envolveu em um acidente de carro, e finalmente no dia 10 de setembro, o rapper teve sua casa invadida por bandidos, que na ocasião levaram dinheiro, joias e outros pertences. Existem aqueles que duvidam de todos esses relatos e dizem que todos lucraram com essa história. Se você também tem dúvidas sobre os acontecimentos, pode verificar a caixa de perto. Ela continua em exposição no The Haunted Museum, em Los Angeles. Você teria coragem de chegar perto desse objeto maligno? Me conta nos comentários o que achou dessa história. Também deixe seu like e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve!